Eu sou Thelma Gugel e esse é o podcast Palavra de Mulher, sua análise feminista da conjuntura. Oi, minha cara, oi, meu caro. Vocês sabiam que 200 milhões de mulheres e crianças já sofreram mutilação genital? Que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+. Quando nos referimos a esses dados, estamos falando de ataque aos direitos sexuais e reprodutivos. E para falar sobre esses direitos, vamos receber hoje em nosso programa Elisa Aníbal, que é especialista em direito das mulheres, assessora do grupo Curumim, em Recife, e é também militante da Articulação de Mulheres Brasileira, compondo a sua coordenação atualmente. Além disso, ela representa a Articulação de Mulheres Brasileiras no grupo impulsor da Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Descriminalização do Aborto. Então, estamos recebendo a Elisa. Boa tarde, Elisa. Estou muito feliz em contar com você, ter conseguido aí um pedacinho do seu tempo para sentar com a gente hoje. Eu sei que sua vida é muito corrida e sei também que, além de tudo que você faz, você é bordadeira, né, minha cara? Fiquei bem interessada em conhecer seus bordados, hein? E aí eu queria logo saber, Elisa, esses seus bordados aí ajudam você a enfrentar essas dificuldades da luta em defesa da vida das mulheres, minha cara? Olá, Thelma, tudo bem, querida? Primeiro, agradecer esse convite super especial, estar aqui nesse programa, né, que é o Palavra de Mulher. Para mim é uma honra e sempre é muito bom falar com você e a gente poder se encontrar, mesmo que virtualmente. Então, eu sou de uma cidade que é conhecida nacionalmente como a cidade do bordado manual. Então, tem uma relação intrínseca, né, da minha vida, da minha criação com o bordado, é uma relação afetiva também. E ajuda, porque nos momentos críticos, nos momentos de tensão, naqueles momentos onde as reuniões estão mais tensas para tomar decisões ou até mesmo para tentar entender como a conjuntura está, eu pego lá meu bastidor, minha linha, minha agulha e vou bordando e pensando criativamente saídas para enfrentar o fim do mundo. Olha como é bom a gente conversar, hein? Descobrir aí sua estratégia de dar saídas por nós que a gente tem aqui na nossa luta feminista. Então, Elisa, eu queria que você nos contasse um pouco o que são os direitos sexuais e reprodutivos. Da onde foi que saiu essa história? Por que eles existem? O que é isso, Elisa? Vamos por partes, né? Porque é bem importante entender isso. Os direitos sexuais e direitos reprodutivos, primeiro, a gente precisa começar dizendo que eles são direitos fundamentais da humanidade. Ou seja, são direitos que estão previstos, incorporados por conferências internacionais, mas especialmente aqui no Brasil, também dentro da Constituição e de todos os arcabouços jurídicos e legais, para dizer que são direitos fundamentais para a nossa existência com cidadania e com dignidade, para todas as pessoas, independente de credo, de raça, de classe social, de identidade de gênero ou de sexualidade. Como é que surgem os direitos sexuais e direitos reprodutivos? E eles são divididos em dois mesmo. A gente tem os direitos sexuais e a gente tem os direitos reprodutivos. Eles surgem a partir da Conferência de Beijing, ou também Conferência de Pequim, que é uma conferência que surge em 1994 e que foi uma conferência das mulheres pensada pelos organismos internacionais como a ONU para propor discussões sobre população e desenvolvimento, e a partir daquele momento os movimentos de mulheres, os movimentos feministas organizados no mundo inteiro, mas especialmente organizados no Brasil, tomam corpo, assumem o debate dentro da conferência para dizer: a gente precisa de direitos, a gente precisa verbalizar, a gente precisa escrever numa carta direitos que vão levar o máximo possível de dignidade, de respeito à sexualidade, mas também a ideia de reprodução, a ideia de autodeterminação reprodutiva para todas as mulheres em todos os lugares do mundo.
Então, os direitos sexuais e os direitos reprodutivos surgem desse processo, muito liderados pelas mulheres brasileiras, pelas feministas brasileiras, e a partir disso começam a ser incorporados e começam a ser verdadeiramente concretizados na vida das mulheres e de todas as pessoas dentro do nosso país e no mundo. E aí a gente, ao longo da conversa, vai podendo colocar mais elementos, mais significados, inclusive como é que direitos que estão escritos lá num documento da ONU se efetivam na nossa vida. Thelma. Então, isso é importante, Elisa, porque a gente sabe que um dos direitos que a gente tem lutado imensamente é a autonomia sobre o nosso próprio corpo, é a defesa, né, do nosso direito de definir sobre o nosso próprio corpo. E isso, para mim, foi algo que foi bastante reforçado, né, na lógica dos direitos sexuais e reprodutivos. Mas como é que você analisa, depois de 30 anos da conferência, isso avançou para as mulheres? O que é que demarca aí de conquista nesses 30 anos para as mulheres pós-Conferência de Pequim? Então, eu acho que a nossa análise, né, a minha análise também, é de que sim, nós avançamos em alguns direitos, porque, por exemplo, entender a necessidade de incorporar planejamento reprodutivo e planejamento familiar dentro do Sistema Único de Saúde é um direito reprodutivo, né, que está ali colocado e que avança. Por exemplo, a importância da distribuição de camisinha, seja a camisinha interna, que antigamente se falava como a camisinha feminina, que é aquela que se introduz na vagina, ou a camisinha externa, que também se falava como camisinha masculina, que é aquela que se coloca de proteção no pênis. Essa distribuição gratuita nos postos de saúde é um direito reprodutivo e é um direito sexual, porque é você poder viver livremente a sua sexualidade sem medo e também se protegendo tanto de uma gravidez indesejada quanto de ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis. Isso está previsto nessas cartas dos direitos sexuais e direitos reprodutivos. Tem outros avanços também. Por exemplo, nos direitos sexuais, a gente tem lá um artigo que diz: viver a sua sexualidade livre de medo, livre de culpa. Isso é um direito sexual. E isso vai enfrentar a ideia de uma heterocis patriarcado que está colocado na nossa sociedade. Uhum. Quer dizer, as pessoas homoafetivas, as pessoas transexuais, as pessoas com dissidência de gênero, elas têm direito de viver a sua sexualidade livre da culpa que é imposta pelas religiões, afinal de contas, nós somos um país laico, e livre do medo de sofrer violência, do medo de perseguição. Na prática, a gente sabe que ainda precisa avançar muito. A gente ainda precisa enfrentar números. Você colocou aqui na abertura desse episódio. É o país que mais mata pessoas LGBTQIAPN+, né? No mundo. Mas é um direito, inclusive, tipificado. Por exemplo, a gente só consegue hoje ter direito ao casamento homoafetivo porque existe um direito sexual de que você pode se relacionar, que é um direito seu se relacionar e ter direitos sociais com uma pessoa do mesmo gênero, né? Então, esse é um exemplo. Mas a gente tem outros exemplos, por exemplo, escolher autodeterminação reprodutiva, escolher quando engravidar, se quer engravidar e quantos filhos você quer ter, é um direito reprodutivo. E é por isso, inclusive, que a gente tem a previsão da laqueadura ou, por exemplo, de outros métodos que vão utilizar ali para evitar gravidez. Por exemplo, inserção de etil. Isso previsto no Sistema Único de Saúde do país, mas também abarcado para que pessoas que não usam o Sistema Único, que usam o sistema privado, também tenham esse direito assegurado. Isso está previsto lá nos direitos reprodutivos. Agora, como é que isso se aplica na nossa vida cotidiana? A gente ainda enfrenta, por exemplo, situações onde mulheres precisam entrar nos tribunais de justiça contra planos de saúde que se negam a fazer a inserção do DIU para que elas evitem a gravidez, né, uma gravidez indesejada, porque esses hospitais ou essas grandes redes médicas privadas
dizem que seguem alguma religião, tem uma diretriz religiosa, e isso as impede de oferecer um método contraceptivo de longa duração, como é o DIU. Então, as mulheres ainda precisam entrar na justiça. A gente viu esse caso acontecer em São Paulo, para que tenham esse direito assegurado. E aí o judiciário diz, é um direito assegurado. É um direito assegurado por quê? Porque está previsto nos direitos sexuais e nos direitos reprodutivos. Né? Então, tem avanços. E agora o que a gente precisa? A gente ainda precisa continuar lutando, ainda precisa continuar fiscalizando, fazendo o controle social e denunciando as irregularidades, porque a gente sabe que ainda tem muito a avançar, mas ter a previsão legal desses direitos e ter, sobretudo, a disseminação de informação sobre eles é crucial para que eles se efetivem na nossa vida verdadeiramente. Era sobre isso aí que eu queria conversar um pouco com você, porque apesar dos direitos existirem, nós sabemos que tem pouca divulgação. As pessoas muitas vezes não conhecem, não têm acesso, não procuram por falta de informação sobre tais direitos. Então, para mim, houve até um recuo no sentido de maior divulgação. Eu lembro que nos anos 90 eu trabalhava na área de saúde, trabalhava num projeto de orientação à saúde sexual, e diretamente com pessoas que viviam com prostituição, que trabalhavam com prostituição, e pessoas trans e travestis. E a gente tinha uma dinâmica muito grande desse programa, e ele foi fechado no final dos anos 90 e nada foi colocado de substituição. Então, às vezes, a gente olha hoje para as unidades de saúde e nas escolas, a gente vê que quase não tem informação nos quadros, nas paredes, sobre esses direitos, como se fosse algo inexistente. Então, eu acredito que o conservadorismo na sociedade, e até mesmo que você já falou aí, de muitas vezes os profissionais e as profissionais se colocam o seu interesse particular ou a sua crença na frente do atendimento, impede, né, desse maior acesso. Inclusive, os jovens são praticamente invisibilizados dentro das unidades de saúde. Você, aí, na sua realidade, também se dá dessa forma, Elisa? Completamente, Thelma. Assim, eu trabalho com crianças e adolescentes e jovens, né, no meu cotidiano lá no Grupo Curumim. E eu acho que tem alguns pontos muito relevantes. Eu primeiro queria começar a dizer que a gente teve uma incidência muito forte dos programas voltados para a saúde sexual e saúde reprodutiva, mais especialmente a prevenção a ISTs, decorrentes da epidemia da AIDS, né? Ali no final dos anos 70, 80 e até os anos 90. Tinha-se uma preocupação de como é que evitava ali a disseminação dessa infecção que é o HIV. No entanto, a gente não vê os números do HIV diminuindo. A gente está vivendo uma nova epidemia de HIV no país. A medicina chegou num momento, né, a ciência, e acho que é importante falar de ciência, já que a gente vai falar já aqui de fundamentalismo e de conservadorismo, e isso está associado ao negacionismo. A ciência chegou ali em um momento onde se descobriu medicações que poderiam trazer uma qualidade de vida para as pessoas infectadas com HIV. Então, me parece que a gente teve um desinvestimento, já que podemos falar assim, para todo mundo entender, das políticas que estavam voltadas para a saúde sexual e reprodutiva. Mas é importante dizer que saúde sexual e reprodutiva não é só infecções sexualmente transmissíveis. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente diz que quer trabalhar saúde sexual e reprodutiva nas escolas, muitas escolas vão trabalhar a saúde sexual e reprodutiva num viés muito proibicionista, num viés criminalizatório, que é mostrar imagens de doenças como gonorreia, como sífilis, naqueles PowerPoints, para as adolescentes, para os jovens ficarem com medo de contrair essas infecções, mas no ideia de que eles não podem se relacionar. Para você não pegar isso aqui, o ideal é você não ter nenhuma relação sexual. E assim, isso não vai acontecer, né? Porque a gente sabe como a sociedade funciona. Nós já fomos jovens, nós somos adultas, independente de qual idade a gente está, a gente sabe que viver, inclusive, a nossa sexualidade com prazer é um direito. Uhum. O que a gente precisa abordar é como é que a gente trabalha isso num viés de acessar a informação, reduzir danos
e ter autoconhecimento sobre o seu próprio corpo, inclusive enfrentando paradigmas. É uma coisa que a gente conversa com as meninas, com as adolescentes. Por exemplo, você não precisa ter relação sexual com o seu namorado só porque ele quer. Você precisa desejar, você precisa querer. E precisa ser da forma que você quiser, né? Quando você quiser. E usando a proteção. Então, assim, primeiro enfrentar estruturalmente o machismo que está colocado na sociedade, enfrentar estruturalmente a desinformação, o inacesso a serviços, porque a gente ainda tem um inacesso grande, especialmente na situação da juventude. A gente tem um plano nacional de acesso à saúde da população jovem que pouco se coloca em prática, né? Por exemplo, a gente sabe que os postos de saúde, as UBSs, né, que são aquelas que estão nos territórios, são ocupadas por profissionais que geralmente moram no próprio território. E o que acontece é, quando o jovem ou adolescente quer acessar, por exemplo, o ginecologista, ou pegar a camisinha de graça, ou até mesmo fazer teste de gravidez, porque está numa portaria do SUS e é direito sexual acessar teste de gravidez de graça no serviço de saúde, e não é aquele de sangue, não, é aquele que a gente faz do xixi. Muitas vezes essa adolescente é julgada pelo profissional. Então, sua mãe sabe que você está fazendo isso? Eu vou contar para sua mãe. Como assim você tá transando? Como assim você quer ter acesso à camisinha? Você não tem idade para isso. Desse jeito você vai acabar engravidando. Então, assim, é esse viés de criminalização e de não direitos, como se a criança, como se a adolescente, a jovem, não tivesse direito e cidadania, como se não fosse um ser de direitos. Né? Então, a gente precisa enfrentar isso. E isso também se deve ao lugar do fundamentalismo e do conservadorismo. A gente vem enfrentando, ao longo de 2 décadas, pelo menos, uma crescente onda de conservadorismo na sociedade brasileira e de fundamentalismo religioso, que quer controlar os nossos corpos, controlar a nossa sexualidade, controlar a nossa reprodução, que nega a ciência, que destitui o Estado. A gente está vivendo um momento agora onde a gente está perdendo direito, está perdendo recurso, por exemplo, do SUS, da educação. E isso vai atingir diretamente esses públicos que estão em lugares de maior vulnerabilidade social. Isso vai atingir, por exemplo, a dispensação de medicações, de instrumentos, de colocação de DIU, que eu já falei muito aqui, ou, por exemplo, a própria vasectomia, o acesso a todo tipo de serviço, seja ele o serviço médico, o serviço clínico, que está relacionado às enfermeiras, às agentes de saúde, seja os próprios instrumentos, as próprias medicações. Então, a gente está vivendo um tripé de ataque aos direitos sexuais e direitos reprodutivos. Esse tripé está baseado, primeiro, a redução do Estado. A gente precisa de um Estado mínimo, porque um Estado mínimo é um Estado que não vai garantir direitos e não vai garantir acesso a direitos sexuais e direitos reprodutivos. Segundo, um fundamentalismo que vai intervir diretamente nas comunidades, nas famílias, nas escolas e vai colocar esse lugar de culpa, de criminalização, esse lugar de medo da sexualidade, né? Aquilo que você não pode falar. Isso, inclusive, aumenta os números de casos de abuso sexual infantil. Né? A gente precisa olhar para isso. O Brasil está vendo uma epidemia de abuso sexual infantil. A gente precisa falar dos números de estupro contra as mulheres que têm crescido exorbitantemente no nosso país. Né? E aí o medo e a culpa e o não conhecimento sobre o seu corpo e o não conhecimento sobre os seus direitos também faz proliferar esses abusos. E o último eixo desse tripé de ataque aos direitos sexuais e direitos reprodutivos é o conservadorismo. Né? Que é esse lugar, inclusive, de dizer, não, eu sou de uma família conservadora, então meus filhos não vão ter acesso à informação sobre sexo, quando, na verdade, a informação não é sobre como fazer sexo. A informação é quais são os seus direitos, o que você precisa fazer para fazer isso de maneira segura, quando você decidir fazer, e se você não quiser fazer, está tudo bem. É como é que você conhece seu corpo, os seus limites, como é que você, inclusive, toma o seu corpo como uma parte de seu território,
como uma parte indissociável desse ser de direitos que você é. O controle sobre si é uma condição mínima para que você possa enfrentar as outras opressões, as várias dominações que nós temos. Então, se a gente não tem controle sobre nós mesmos, sobre o nosso desejo, sobre o nosso corpo, conhecimento sobre o que a gente sente, dificilmente a gente vai conseguir se organizar para uma transformação mais radical da sociedade. Essa conjuntura que você destaca, ela, inclusive, fundamenta alguns dados que eu tenho aqui de que todo dia, 800 mulheres morrem de parto no Brasil, e é um dado que não mudou desde 2016. 25% das mulheres não pode se negar a ter relação sexual com seu companheiro. E 1 em cada 10 não consegue fazer suas próprias escolhas de anticoncepcionais. Então, isso mostra ainda a dificuldade dessa apropriação de si pelas mulheres e todas as ferramentas que a sociedade tem que nos impõe de desconhecimento e falta de autonomia. Então, isso, para mim, são dados que mostram aí a dificuldade que a gente tem de fazer valer esses direitos e a necessidade da luta feminista nesse campo. Eu queria acrescentar um dado a isso, Thelma. Dizer o seguinte, que dessas mortes maternas que você citou, a gente tem um dado que mostra que 92% dessas mortes são mortes consideradas evitáveis. O que é morte materna considerada evitável? É aquela morte que ocorre da decorrência de uma negligência ou de não acesso à informação. Exemplificando, a pessoa que está gestando, que engravidou, e aí eu estou falando pessoa porque a gente tem uma variável de pessoas que podem gestar nesse país, sejam mulheres cis, sejam homens trans, sejam pessoas não binárias, né, que têm útero. Essa pessoa tem, por exemplo, um problema cardíaco grave e ela não poderia engravidar, mas ela nunca foi informada pelo seu médico, seja ele cardiologista, seja ele ginecologista, seja ele clínico, ninguém nunca lhe passou a informação de que ela não poderia engravidar. Ou nunca lhe foi informado de que ela poderia fazer o uso de um método de longa duração ou até mesmo fazer uma laqueadura, que é permanente, para não engravidar. Ou até mesmo, essa pessoa engravidou e quando estava grávida descobriu que não poderia, né, que está correndo um risco de morte, e aí esse risco pode ser de 1% a 99% decorrência daquela gravidez. E o médico, e aí tem o lugar desse poder médico também, não informa de que ela pode fazer uma interrupção voluntária da gestação, que é realizar um aborto legal, já que está previsto também nos direitos reprodutivos de que se tem risco de vida para a pessoa que está gestando, ela pode interromper a gravidez. Então, quando a gente está falando de mortes evitáveis, são aquelas mortes que a informação poderia ter evitado. São aquelas mortes que o Estado poderia, né, colocar informação e métodos para evitar. Por exemplo, a maior parte das mulheres que morrem no Brasil morrem em decorrência da chamada pressão alta, eclâmpsia, né, que é a pessoa está grávida e começa a apresentar um aumento da pressão arterial e não recebe tratamento adequado. E ela chega a termo, que chega a parir, chega ao momento da gestação, onde ela morre em decorrência dessa, comumente chamado de eclâmpsia, ou seja, do aumento da pressão arterial. Aí a gente tem esses casos, né, de mulheres que não acessam o serviço de aborto legal porque não recebem a informação de que poderiam interromper essa gestação por causar risco de vida a ela. Então, são dados alarmantes. 92% das mulheres que morrem no Brasil de morte materna poderiam estar vivas se tivessem tido acesso à informação e a métodos e à decisão. E agora, principalmente, Elisa, que a gente tem enfrentado nos últimos 3 meses a ofensiva da extrema-direita contra o direito ao aborto no Brasil. Então, nós sabemos que a ofensiva que foi colocada do PL 1904/2024, que impede a realização de aborto no Brasil, até mesmo nos casos já previstos em lei, que para nós não resolve o problema
do aborto como uma questão de saúde pública, e, na realidade, nós estamos vendo aí um ataque frontal aos corpos mais vulneráveis, né? Então, é uma batalha que o feminismo trava há anos, e eu queria saber de você, hoje, a gente pode dizer que o feminismo está perdendo essa batalha para a extrema-direita? Não, eu não acho que a gente está perdendo essa batalha para a direita. A gente tem enfrentado muitos ataques. Eu queria lembrar que desde quando o governo Bolsonaro assumiu, né, que venceu as eleições lá em 2018, a gente enfrentou sucessivos ataques aos direitos vindos do poder executivo com o chancelamento do poder legislativo desse país. Mas esses ataques não começam agora. A gente precisa lembrar do Eduardo Cunha, que já proferia ataques, já colocou PLs, inclusive, que tentavam proibir a venda da pílula do dia seguinte, que é aquela pílula emergencial, sobre uma justificativa de que era uma pílula abortiva, o que a ciência diz que não é verdade. E a gente vem enfrentando ataques desde lá, né? E que vem se adensando até aqui. Por que eu digo que a gente não está perdendo essa batalha? Porque sustentar até hoje, 2024, os 3 casos de permissivos de aborto nesse país foi uma dura, longa e árdua batalha. E só se sustentou, a gente só ainda tem esses direitos garantidos, por mais que eles sejam insuficientes, porque o feminismo esteve nas ruas, esteve nas redes e esteve disputando mentes e corações. Seja no caso da Mina do Espírito Santo, onde a gente teve fundamentalistas tentando invadir um hospital, maternidade na cidade do Recife, para evitar que uma menina de 10 anos que foi estuprada e que engravidou vítima desse estupro realizasse o procedimento de aborto legal, seja em situações como de meninas, né, de outros estados, de Santa Catarina, por exemplo, onde a juíza perguntou se ela poderia esperar mais um pouquinho. Seja quando a gente teve o ataque agora do PL 1904, mas a gente teve a portaria 2022, que também instituía, inclusive, violência obstétrica dentro de um rol de procedimentos que poderiam ser utilizados no Sistema Único de Saúde, né? Então, colocava ali, por exemplo, as mulheres que precisassem, as pessoas que gestam, que precisassem realizar a interrupção voluntária da gravidez, o aborto, tinham esse direito. Elas teriam que passar, por exemplo, por escuta, né, do coração, dos batimentos cardíacos do feto, teriam que ver imagens do feto no ultrassom, ou seja, tortura. Então, violência obstétrica. E isso tudo estava previsto em portarias, em decretos, em projetos de lei, e a gente só conseguiu estar onde estamos agora, com essa garantia de 3 permissivos legais, pela luta do feminismo. Não quer dizer que a gente tem conseguido avançar, mas quando o cenário está muito difícil, não retroagir já é uma vitória. Mas a gente precisa entender que essa é uma luta de toda a sociedade. Direitos, sejam eles sexuais, direitos reprodutivos, seja o direito ao aborto, como uma ideia de justiça social, como a ideia de autodeterminação reprodutiva, como a ideia de que a gente precisa poder decidir sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, sobre a nossa autonomia, e quando decidir ter apoio do Estado, ter segurança para isso, ter acolhimento humanizado para isso, é um direito de todo mundo. A gente melhora enquanto sociedade se a gente alcançar esses direitos. A gente tem que pensar que quando a gente muda a vida das mulheres e a vida das meninas, a gente muda o mundo todo, porque a gente sabe que são as mais afetadas. E aí a gente precisa fazer recortes de classe, de raça, né? Até quando a gente olha os números, a maior parte das mulheres que morrem em decorrência de abortos clandestinos, que são aqueles abortos inseguros, são as mulheres negras, né? Porque não têm acesso a direitos e porque não têm acesso financeiro a procedimentos seguros. Quando a gente olha o número de mortes evitáveis, da morte maternas evitáveis, a maior parte das mulheres que morrem são mulheres negras, né? Quando a gente observa esse panorama, a gente precisa entender que tem um recorte, sim. Agora, então, eu queria reafirmar isso. Eu acho que a gente não está perdendo a batalha. Eu acho que a gente precisa avançar. A gente precisa avançar nas discussões nos nossos territórios, nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas. E entender que avançar contra o fundamentalismo não é necessariamente dizer que você quer fazer um aborto ou que você faria um aborto.
mas é entender que o seu direito acaba onde o do outro começa. Eu tenho direito de escolher, né? Eu tenho esse direito garantido constitucionalmente, né? De autonomia, de cidadania, de acesso integral à saúde. Então, ninguém pode se sobrepor ao meu direito e não é a igreja, o Estado, a religião, o capital que deve dizer sobre isso, que deve versar sobre isso. Bem, Elisa, a gente já está quase terminando aqui o nosso programa de hoje. Eu queria, como você disse aí, nós temos uns pilares de sustentação dos ataques. Então, eu queria que você apontasse pelo menos aí duas alternativas que a gente pode construir nesse próximo período, nesses próximos anos, na garantia dos direitos sexuais e reprodutivos. Bora lá, dois pilares, né? Ou duas linhas de frente, já que a gente tá nesse processo coletivo. Primeiro, eu acho que a gente precisa desmistificar a ideia de que aborto é uma coisa que não acontece na sociedade ou de que é relacionada à morte. Primeiro, aborto não tem a ver com morte, aborto tem a ver com a vida das pessoas que decidem e que têm acesso digno ao procedimento. Né? A maior parte das pessoas que fazem aborto nesse país são pessoas que têm mais de 20 anos de idade, que são casadas, que têm filhos, que têm religião. Então, quando essas pessoas optam pelo aborto, elas estão optando por uma decisão de vida que elas precisam focar em suas vidas, na vida de seus familiares ou nas suas escolhas, né? Aborto não tem a ver com morte. E desmistificar a ideia de que aborto é uma coisa do agora, da moda. As nossas avós não tinham acesso à contracepção, não à contracepção farmacêutica. Elas usavam chás, usavam garrafadas, a gente que é do interior, né? Sabe bem como é. E elas faziam a sua autodeterminação, elas decidiam quando sua regra precisava descer, elas decidiam quando elas queriam ter filhos ou não mais. Aborto sempre existiu. Ele não estava colocado nesse lugar de criminalização e de culpa. Ele tinha a ver muito mais com as decisões de quando você queria ter filhos ou não. Outra coisa, então, é da vida cotidiana. E o aborto faz parte da nossa vida, assim como o parto. As mulheres abortam como também parem, né? As mulheres engravidam, independente disso. Então, faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida reprodutiva. A gente quer um aborto raro, né? A gente quer direitos sexuais para garantia de que a gente tenha educação sexual para conhecer, que a gente tenha informação para poder escolher e que a gente tenha aborto legal e seguro e raro para não morrer. Ou seja, que seja cada vez mais raro. Que se a gente tiver acesso à educação sexual, a gente vai conhecer os nossos direitos, a gente vai conhecer uma vida sexual e a gente vai poder desfrutá-la da melhor forma. Quando a gente tem acesso à informação e à contracepção, a gente pode evitar gravidezes indesejadas. E quando a gente tem acesso ao aborto, a gente vai ter cada vez menos abortos acontecendo, porque a gente teve aqueles outros pilares anteriores que vão evitar essas gravidezes indesejadas. Então, eu acho que o primeiro é desmistificar isso, botar a conversa na mesa, mas também é o momento dos parlamentares, das feministas, do conjunto da esquerda, e enfrentar esse debate nos parlamentos. É o momento de dizer, é direito, e não importa a minha religião, não importa o que eu entendo sobre isso. Eu tenho que resguardar o direito dos cidadãos, das cidadãs, e para isso eu preciso seguir a Constituição, eu preciso seguir direitos fundamentais. Então, temos que encarar essa disputa. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, encarar, não silenciar. A segunda coisa, eu acho que é atuar coletivamente. Um sujeito não legalizará o aborto nesse país. A gente precisa de todo mundo junto. A gente precisa de todos os profissionais da assistência social, da psicologia, do sistema de saúde, as enfermeiras, as técnicas, as médicas. A gente precisa das professoras, a gente precisa das jornalistas, a gente precisa de todo mundo, dos movimentos feministas, das organizações não governamentais. A gente precisa das meninas, das jovens, das mais velhas. A gente precisa todo mundo junto, construindo uma frente de luta que vai se espalhar por todo o território para que a gente consiga fazer uma discussão sobre legalização do aborto como um direito social, como direitos sexuais e direitos reprodutivos, para alcançar dignidade para todo mundo e mudar essa ideia dessa democracia que não nos inclui verdadeiramente. Então, falar de eleições, falar de democracia nas nossas vidas, nos nossos corpos, pedagogia feminista nos nossos territórios,
escuta ativa, encarar as nossas realidades, entender o lugar que a gente está, fincando bem os pés no chão, para entender que a gente consegue discutir sobre isso. Não é um tabu. É o fundamentalismo e o conservadorismo que tenta nos calar, que tenta dizer que essa discussão não vai acontecer, porque sabe que se a gente traz essa informação, se a gente discute, as pessoas mudam de opinião, as pessoas vão conseguir compreender que isso é uma realidade das suas vidas. É isso mesmo. Como diz a canção, vamos precisar de todo mundo para romper do mundo a opressão. Eu quero deixar um abraço para você, um beijo enorme, Elisa, e deixo à disposição para você se despedir das pessoas que estão nos acompanhando. Vou agradecer a Thelma, agradecer essa iniciativa que é tão importante, esse programa que é Palavra de Mulher. Oh, meu Deus, como é bom. Fico lembrando da Constituinte, né? Palavra de Mulher. Completa aí, Thelma, para todo mundo ouvir. Você que participou desse processo. Tem que ter palavra de mulher, né? Exatamente. E também eu queria lembrar de uma campanha das mulheres da Mata Sul aqui de Pernambuco, que elas cantavam aquela deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso demais desabafar. Então, bora, gente. Palavra de mulher, dizer o que a gente pensa dessa vida, democracia para valer, Constituição para valer, tem que ter palavra de mulher, e é por isso que a gente vai seguir nessa luta juntas, juntos e juntos. Muito obrigada, Thelma, espero que a gente se encontre mais vezes, e um abraço para todo mundo que está nos ouvindo ou nos vendo, e dizendo que a gente está à disposição sempre, na luta, nas ruas, para enfrentar tudo isso e garantir direitos sociais. Obrigada, Elisa. Quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam nesse episódio e convidamos para a próxima semana. Esse projeto só foi possível a partir do apoio da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura do Governo Federal, operacionalizada pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal da Cultura de Mossoró.